Tudo bom, pessoal? Tudo bom, professor? Eu sou o Arthur e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desenho universal. Você já parou para pensar como que uma planta baixa, desenhada aqui no Brasil, ela consegue ser lida e entendida por um engenheiro que, por exemplo, está lá no Japão, sem que ninguém precise traduzir uma única linha. Isso é possível graças ao conceito fundamental do desenho técnico, que é o desenho universal. Nos próximos minutos vamos entender o que é, para que serve e como ele aparece no nosso dia a dia como estudantes de engenharia elétrica. Bom, e o que é o desenho universal? O desenho universal ele é uma linguagem gráfica padronizada que usa normas técnicas, como por exemplo são ali as normas ABNT no caso do Brasil, né? E ela serve para representar objetos, circuitos e projetos de forma clara, objetiva e sem ambiguidade. E bom, a ideia central ela é bem simples. Um desenho técnico não pode depender de interpretação pessoal, né? Então ela precisa ser lido e compreendido do mesmo jeito, independente de quem o desenhou ou de quem vai executá-lo, seja um engenheiro, um técnico ou um operário no canteiro de obras, por exemplo. Por isso, elementos como escala, cotas, tipos de linha, projeção ortográfica e símbolos gráficos seguem regras fixas e conhecidas internacionalmente. E onde isso se aplica na prática? E é bem simples a resposta, né? Porque é em praticamente toda a engenharia. Na engenharia elétrica, por exemplo, usamos o desenho universal para representar diagramas unifilares, plantas de instalações elétricas e esquemas de circuito, sempre seguindo simbologias padronizadas, como símbolos de disjuntores, tomadas, interruptores e quadro de distribuição, definidas também pela DNBR 5444. Isso garante que qualquer profissional, em qualquer lugar do país ou do mundo, consiga interpretar corretamente um projeto elétrico, executar uma instalação com segurança e evitar erros que poderiam causar acidentes ou retrabalho. E é exatamente por isso que o desenho técnico é uma disciplina tão importante na nossa formação. Não se trata apenas de desenhar bonito, se trata de se comunicar com um projeto preciso, né? Um erro de interpretação em um desenho técnico pode significar, por exemplo, um curto-circuito, uma instalação fora da norma, ou até um risco de vida, em casos mais graves, né? O desenho universal existe justamente para eliminar essa margem de erro. Em resumo, o desenho universal ele é a base que permite os engenheiros, técnicos e profissionais de todo o mundo falem a mesma linguagem gráfica, entre aspas, né? Dominar esse conceito é essencial para qualquer futuro engenheiro, eletricista ou qualquer outro engenheiro, né? Esse foi o vídeo, obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Bem, eu vou apresentar agora a NBR 9050 e ela é uma norma da ABNT que estabelece critérios e parâmetros para garantir a acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. E, primeiramente, é importante entender o que é essa norma. É, a NBR ela é emitida pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a versão dela atualmente vigente é a NBR 9050 2020, que foi corrigida de 2021, substituindo a versão que era de 2015. E ela possui 161 páginas e tem um espaço legal por meio do decreto número 5.296 de 2004 e a Lei Brasileira da Inclusão número 13.146 de 2015, que também é da Constituição Federal. E o principal objetivo dessa norma é garantir que todas as pessoas possam utilizar os ambientes de maneira segura, confortável e independente, e ela é baseada em três princípios fundamentais, que o primeiro é a autonomia, que busca permite que qualquer pessoa consiga acessar e utilizar, sem precisar de ajuda de terceiros. O segundo é o conforto, que oferece condições adequadas de uso, considerando fatores como a ergonomia e dimensões do corpo humano. Já a terceira, a princípio, é a segurança, que procura prevenir acidentes por meio de sinalização, pretensões de materiais apropriados, tal. E dessa forma, a norma apresenta alguns parâmetros antropométricos, ou seja,
elas servem como referência para o planejamento dos espaços. E entre elas, a gente tem os modos de referência para uma pessoa em cadeira de rodas, que é de 0,80 metros por 1,20 metros. E para essas cadeiras de rodas, consiga realizar um giro completo de 360 graus, é necessário uma área com um diâmetro mínimo de 1,50 metros. Já a largura mínima da faixa livre para circular pedestres é de 1,2 metros, garantindo uma passagem segura e criando mais confortável. E além disso, a norma estabelece que o alcance manual ideal dos usuários de cadeira de rodas fica entre 0,4 a 1,2 metros de altura. Outro aspecto muito importante é a sinalização, que a NBR 9050 determina o uso do piso tátil direcional, que ela acaba orientando o deslocamento de pessoas com deficiência visual ao longo das rotas acessíveis. Também existe o piso tátil de alerta, que é utilizado para indicar situações de risco, como escadas, rampas, obstáculos e mudanças de nível. A norma também exige contraste visual entre o piso tátil e o piso ao redor, facilitando a identificação. Além disso, informações como o Braille não substitui a sinalização visual e tátil em relevo, com a exceção dos corrimãos. Também tem outro ponto que é o uso do símbolo internacional de acesso, que ela acaba seguindo um padrão gráfico internacional, e a recomendação de utilizar letras e proporções da distância de leitura e fontes sem serifa para acabar facilitando a visualização. Por fim, a gente tem a norma que trata da circulação vertical, principalmente rampas e escadas. As rampas acabam servindo para possuir uma inclinação máxima de 8,33%, sendo recomendado assim que a inclinação seja de até 5% sempre que possível. E a largura mínima das rampas é de 1,2, embora o ideal seja de 1,5 metros. E os corrimãos eles devem existir nos dois lados da rampa ou da escala e serem instalados em duas alturas, que é 0,7 e 0,92 metros. Além disso, ela precisa acabar ultrapassando pelo menos 30 centímetros o início e o fim da rampa ou da escada. Quando a largura da rampa ou da escala for igual ou superior a 2,40, é obrigatório instalar um tipo de corrimão que é intermediário. Já os degraus de altura, entre 16 ou 18 centímetros, e uma pisada mínima de 28 centímetros dos degraus isolados, eles também acabam tendo uma faixa visual com um contraste para aumentar a segurança. E para incluir, a NPR 9050, ela acaba sendo uma norma técnica muito importante, ela representa um conjunto de critérios que tornam os espaços acessíveis, seguros e inclusivos para as pessoas, e a aplicação contribui para garantir a igualdade de acesso e a melhor qualidade de vida, permitindo que todos acabem utilizando com autonomia, conforto e segurança, como já foi citado. Então é isso. Essa foi a minha parte. Olá, tudo bem? Meu nome é José Carlos e eu vou continuar aqui a falar um pouco sobre a NBR 9050, né? Com relação às portas e às passagens, né? A NBR 9050 ela vai dizer que as batentes elas vão ter que ter um vão livre de pelo menos 0,80 metros, né? E uma altura mínima de 2,10 metros. O espaço lateral à maçaneta tem que ser de pelo menos 60 centímetros para poder permitir uma abertura por usuários de cadeiras de rodas. O puxador vertical em sanitários, né? Ele tem que ter um comprimento mínimo de 0,30 metros e instalado a 0,90 metros do piso. Tem que afastar 0,10 metros da batente. As portas ou as batentes têm que estar em uma cor contrastante com paredes e piso para facilitar a localização. É recomendado o revestimento resistente a impactos na parte inferior da porta. Tem que ter alguns controles e acionadores, né? Eles têm que estar instalados entre 0,80 metros e 1,10 metros de altura. Com relação às instalações sanitárias, né? Seriam os banheiros e os sanitários acessíveis, né? A altura da bacia sanitária vai ter que ser entre 46 e 48 centímetros do piso acabado, né? Tem que incluir o assento nessa conta. As barras de apoio fixadas a 75 centímetros de altura, com resistência mínima de 150 kg, com espaço de transferência lateral de 0,80 metros. O lavatório tem que ter uma altura de aproximação de aproximadamente 80 centímetros, um espaço livre inferior para aproximação frontal de cadeirantes, né?
área de giro, né? Dá para fazer um giro de 360 graus, basicamente um diâmetro de 1,5 metros, né? É obrigatório que isso esteja dentro do sanitário acessível, né? Dentro da cabine, no caso. O sanitário familiar ou unissex acessível, né? Ele é previsto para acompanhantes e cuidadores. E, bom, um quantitativo mínimo que a gente tem aqui de sanitários, né, é pelo menos 5% das unidades em locais coletivos, né? Parques, estádios. Um sanitário acessível por sexo. Então tem que ter pelo menos 5% das unidades, 5% dos vasos sanitários desses locais tem que ser acessível. E sempre pelo menos um por sexo. Ah, com relação às calçadas, estacionamentos, né? Com relação ao espaço urbano no geral, as vagas para PCD de estacionamento tem que ter uma largura de 2,50, mais uma faixa adicional de 1,20 para manobra, né? A distância máxima ao acesso é 50 metros. Rebaixamento de calçadas, uma rampa central mínima de 1,20 metros e uma inclinação máxima de 8,33%, né? Pontos de ônibus, sinalização tátil, piso direcional e estrutura com acesso universal. Com relação aos bebedouros, totens e caixas eletrônicos, tem que ter uma altura de acionamento entre 0,80 metros e 1,20 metros. Um telefone público adaptado, né? Hoje em dia não é tão comum, mas uma altura acessível para cadeirantes e com sinalizações visuais e táteis. As piscinas com acesso à água por banco de transferência, uma rampa submersa ou equipamento específico. Bom, com relação aos elevadores e as plataformas, né? Partes de eletromecânica, circulação, enfim. Cabine mínima de elevador, 1,10 metros por 1,40 metros. Uma porta de correr com vão livre de 0,80 metros. Sinalização sonora e visual obrigatória nos elevadores. E os painéis eles têm que ter ali o braille, né? Uma plataforma de elevação vertical, permitida entre 2 metros e 4 metros. Plataformas inclinadas, intercomunicador de auxílio, instalado entre 0,80 metros e 1 metro do piso. E as esteiras rolantes, seja horizontal, seja inclinada, elas deixam de ser consideradas rotas acessíveis, né? Isso é uma novidade ali da edição mais recente da 9050, né? Bom, com relação ao marco legal e as penalidades ali caso um projeto não inclua, né, essas questões de acessibilidade, a gente tem, por exemplo, o decreto número 5.296 de 2004, que ele torna obrigatória a acessibilidade em obras públicas e privadas de uso coletivo. Então é obrigatório ter essas questões de acessibilidade nessas obras. A lei número 3.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ela vai exigir a aplicação de critérios de acessibilidade e prever algumas sanções ao descumprimento. A Constituição Federal, de modo geral, também já prevê o direito à igualdade e ao livre acesso aos espaços públicos e privados como direitos fundamentais. E, bom, caso haja o descumprimento dessas leis, né, a gente vai ter uma multa por metro quadrado de obra, pode ter sanções administrativas ao profissional responsável, engenheiro, né, e obrigatoriedade de adequação mediante o certificado de acessibilidade emitido pelas prefeituras. Então, como medida administrativa, né, logicamente, é a própria instalação desse sistema acessível, né. Bom, essa é a apresentação aqui com relação ao nosso trabalho, tá? Muito obrigado por ter assistido e é isso.